Mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa casa. Hoje nós estamos recebendo a nossa irmã lá de Cabiúna. Quem conhece Cabiúna? Cabiúna é o nome antigo de Rolândia. A Fátima faz parte lá do grupo espírita de Rolândia. E ela tem vindo aqui constantemente, e é sempre um prazer recebê-la aqui. Ela tem bastante conhecimento da doutrina espírita, e certamente na sua mensagem a gente vai aprender um pouco mais. Que a paz de Jesus nos envolva nesse instante, abrindo as nossas mentes para compreendermos a lição desta manhã. Assim, Senhor, que a tua paz, o teu amor, a tua presença através dos Espíritos amigos se façam presentes, nos ajudando, nos amparando desta caminhada e lembrando também daqueles irmãos que se encontram acamados, que se encontram doentes, em que algum deles a gente vai fazer uma visita, que possa a espiritualidade desde já ampará-los. Assim, Senhor, ouve a nossa prece. Pai bom e generoso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cair-nos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra da Senhora Fátima. Bom dia a todos. Eu quero iniciar com a leitura aqui do livro Pão Nosso, que é muito interessante, que vai explicar muitas coisas sobre o tema Enfrentando as Adversidades, que é o tema de hoje. É a mensagem 364, intitulada O Diabo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo. João 6,70. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar: se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra?
é importante nós termos essa primeira explicação. Que todos nós fazemos parte de um grande grupo de pessoas. Se lá com Jesus, que era todo pureza, todo amor, no círculo dele, ele falou que tinha um que seria aquele ainda muito propenso ao mal, e que foi o que levou toda aquela adversidade até Jesus e aos 12 apóstolos, que dirá de nós, né? Simples mortais que ainda temos muitas coisas a resgatar, a aprender e a edificar em nós. E quando nós pensamos nisso, a doutrina espírita nos dá uma estrutura de conhecimento que é muito forte, muito poderosa. Se as adversidades chegam, nós devemos sim desenvolver atitudes, desenvolver ações mentais e ações físicas para enfrentá-las. Porque uma das coisas que a gente não pode fazer é fugir delas, fazer de conta que não existe. Quando nós estamos passando pela situação difícil, que é aquele momento do susto, né? Porque normalmente essas adversidades, elas vêm quando a gente menos espera, não é verdade? Elas surgem de uma situação, você está tranquila, está tudo tranquilo, de repente aquela situação se manifesta. Então, quando nós passamos por elas, nós precisamos então lembrar de reconhecer e aceitar os contratempos, buscar formas de superá-los, aprender com a experiência vivida em vez de evitá-la, ou de sentir-se incapaz de encará-la. Isso é muito interessante. Sempre que nós temos alguma coisa que nos bloqueia, eu quero falar com aquela pessoa, mas é difícil para mim, porque eu já passei muitos contratempos com aquela pessoa e eu não me sinto à vontade de falar. Ao invés de nos afastarmos, eles nos ensinam que nós devemos nos aproximar e tentar deixar mais leve a situação. Porque erros todos cometem, todos nós temos muitas dificuldades. E a nossa, como espíritas, né, conhecendo as encarnações, nós estamos passando aqui pelo mundo há não sei quantos milênios, reencarnando e desencarnando, tendo atitudes boas, tendo atitudes más. E isso vai nos trazendo muitas energias para resgatar, para limpar em nós. E é por isso que nós continuamos reencarnando. Então os contratempos, eles não são uma coisa indesejável ou horrível, não. Eles que vêm agitar o nosso mundo íntimo para que a gente consiga enxergar que aquilo precisa ser modificado. E aí ele coloca aqui o que significa adversidade. São situações inesperadas que nos deixam desestruturados e inseguros, com conflitos internos. São criados por espíritos mais que identificam de alguma forma com as nossas dificuldades. Então, esses espíritos ligados a nós ou de agora, ou de outras encarnações, em alguns momentos eles têm condições de nos enxergar e provocar aquela situação. Eu conheço bem, por exemplo, o defeito daquela pessoa que me fez mal. Aquela pessoa, eu sei todos os defeitos dela. E eles são assim com a gente. Por mais que a gente tenha superado, se ele puder, ele vai dar uma cutucada, né? Que é a história do tubarão no tanque. Ele vai fazer agitar a nossa vida
para que a gente possa enxergar. Frente à evolução é para que nós possamos enxergar. Para ele é um tipo de uma descarga de energia negativa, de querer ver o outro passar por dificuldades. E nessa brincadeira muitas pessoas já passaram por provas difíceis, muito complicadas, e que se não tivesse o conhecimento espírita das reencarnações, da necessidade de manter o pensamento elevado, não entrar na vibração, já teriam sucumbido. Hoje em dia nós vemos quantas pessoas em depressão, quantos suicídios, são desesperos da alma, né, que está ali sem saber o que fazer. E a gente precisa buscar maneiras de superar isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos na coletânea de preces a prece para afastar os maus espíritos. E lá é dada a seguinte orientação, antes de vir a prece. Os maus espíritos parecem por fora justos aos olhos dos homens, mas por dentro são cheios de hipocrisia e de iniquidades. São Mateus 23, 25 e 28. Eles farejam as chagas da alma, da mesma forma que as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como limpamos o corpo para evitar a bicheira, devemos limpar também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos, pois só despojando de si o que os atrai, os afastaremos. Então, olha aqui, só despojando de nós mesmos essas energias, esses pensamentos negativos, é que nós conseguiremos afastá-los, tá? Porque não tem jeito bravo de mandar, não tem oração que seja feita que vai afastar. É a nossa postura, é a nossa maneira de agir. E aí ele fala mais uma coisa, que as boas qualidades do coração não nos colocam sempre ao abrigo das suas tentativas. Quer dizer, mesmo a gente tendo bons pensamentos e sentimentos, nós não vamos estar isentos dessas tentativas. Mas eles nos dão, essa força interna, ela vai nos dar a força de resistir, de não sucumbir àquelas imagens mentais, aquelas ideias, aqueles pensamentos trevosos e negativos. Então, estar aqui na Terra para nós é uma oportunidade de construir novas maneiras de pensar e de agir. Através do corpo, nós temos um limite físico que permite que nossa alma não vá para todos os lugares intempestivamente. Ela não siga todas as energias, todos os pensamentos negativos ou positivos. Nós temos o corpo que nos ajuda eu falo que filtra a alma, né? O corpo parece um filtro da nossa alma. Por isso que muitas vezes ficamos doentes, ficamos com muitas dificuldades físicas, porque o nosso espírito ainda precisa limpar muito, descarregar aquelas energias densas. E isso nós fazemos como? Enfrentando dificuldades. Não adianta fugir delas. E isso eu achei muito interessante aqui nessa orientação. Porque se nós fugirmos, é como você deixar o teu jardim jogado, as traças. O que acontece? O mato vai fechar. Eu estou com uma experiência muito interessante. Eu peguei um pedacinho do jardim de casa para começar a limpar. Falei, esse aqui eu que vou cuidar, não vou passar para jardineiro. E comecei a limpar, tirar o mato. Não tinha mais grama quando eu comecei a limpar. Agora já foi a terceira vez que eu fui tirar o mato novamente e a grama já se espalhou bastante.
Quer dizer, a grama seria o bem. E o mato, as negatividades, o desleixo, o rancor, todas as coisas negativas. Conforme eu fui tirando, eu dei espaço para que o bem aumentasse, que a grama aumentasse. Ontem eu tirando e vendo a grama crescendo, falei, nossa, tá certinho com a palestra. Que a gente precisa limpar primeiro, não, porque como ele disse aqui, quais os pensamentos que são constantes e que eu preciso eliminar, que eu preciso transformar em bens, né? Lá no gramado eu vou lá e tiro, né? Mas em nós podemos transformá-lo, já que a gente não consegue, né, aplicar, mas nós conseguimos transformar, olhar de uma outra forma. A pessoa que nos faz mal, que combina coisas e não cumpre, e que de uma forma mentem, fazem calúnia. Se eu for olhar com mágoa, com rancor, eu vou ficar muito na energia dela. Agora, se eu for olhar a pessoa como uma pessoa que não está bem, que está doente no espírito e que precisa de muita oração, eu vou me manter em paz. Eu não vou deixar de falar com essa pessoa. Eu vou até conseguir dar algumas dicas para ela de como fazer para se superar. Se ela quiser ouvir, ela ouve, senão ela continua como ela quer ser. Mas essa oportunidade é muito importante, de nós não entrarmos. Quais os pensamentos que eu preciso mudar em mim? Tem até uma experiência interessante, a pessoa que eu também passei, que eu me sentia muito teimosa, porque eu queria fazer as coisas, eu ia tentar, até que um dia os mentores me falaram que eu estava muito triste comigo mesma. Eu penso que teimosia, eu só sofro com essa teimosia. Aí eles falaram para mim, não, a teimosia é muito importante, ela que vai te dar a energia da persistência que você precisa para fazer tudo que você tem que fazer. Então, não negar, mas ir transformando. Em vez de ficar se criticando pela sua teimosia, vai transformando em persistência. Vai persistindo no que é bom, naquilo que faz bem para você e para os outros. E essa energia, ela começou como teimosia, lá no início, de criança birrenta, né, que quer fazer as coisas do jeito dela. Mas vai ter uma hora que você vai usar essa energia, você conhece essa força. E ela é importante para transformar em persistência naquilo que é bom, saudável a todas as pessoas. E esses conhecimentos todos foi o Espiritismo que me trouxe. Ele que foi me embasando, me dando forças, me mostrando que a gente tem muita coisa boa guardada em nós. Nós temos sim os nossos chavinhos, né? Mas a gente tem muita coisa também que pode ser transformada em bem. E só depende de nós. De onde vai estar o nosso olhar? E passar pelas adversidades é bem isso aqui. Não fugir delas. O que está me deixando angustiado, que está me deixando triste ou preocupado, qual é essa situação? Identifique a situação. Quais os sentimentos que essa situação me traz? Como eu posso transformá-los? Como eu posso transformar esses sentimentos em coisas positivas, que me ajudem a clarear o meu caminho e das outras pessoas? Porque é importante pensar como clarear o meu caminho. Porque ao me clarear, eu clareio quem está perto. Não adianta eu querer clarear o outro e continuar escuro, né? Não vai dar certo. Então, é sempre nós, com nós mesmos e com Deus. Pedindo apoio, pedindo inspiração aos anjos da guarda, para que a gente consiga enfrentar essas situações. E é interessante como você se sente feliz quando você consegue transformar o jeito de ver e de agir.
Às vezes uma pessoa ela tem uma representação para você muito negativa. E você fica se afastando dela, que é o que ele fala, não é para se afastar. É para ir lá descobrir por quê. Olhar de outra maneira. Ou você ter receio que a pessoa não seja o que ela demonstra. Mas isso não é um problema seu. Você ficar afastada, você vai piorar a situação. Aí vem mais ideias negativas, você começa a observar coisas negativas, situações adversas aparecem aos montes e você não consegue caminhar feliz. E ao chegar perto dessa pessoa e conversar com ela, saber dela, a alegria que dá na gente é muito boa. Aí vem aquela conversinha, mas e se for tudo mentira? Não é problema meu. O meu problema é eu não ficar nessa energia. Se a pessoa não é verdadeira, não sou eu que vou julgar, eu vou julgar a mim. E também, lógico, eu não vou colocar muitas ideias maravilhosas sobre a pessoa. Não, eu vou conversar e desmanchar esse sentimento em mim. É sempre com a gente. Tanto que as adversidades, elas sempre aparecem em situações que muito do nosso negativo é mexido. É como se fossem lá e tivesse abrido a portinha do porão, sabe? Tudo que você deixou guardadinho ali, aí abre a portinha do porão e você tem que olhar. Por quê? Porque você deixou guardado. Se você não deixar guardado, não vai ter tanta portinha para abrir. Né? A gente já vai resolvendo, já vai eliminando. Aqui tem uma mensagem também, que eu até guardei aqui no WhatsApp para a gente ler para vocês. Deixa eu só achar aqui. Que diz assim: a palavra de Deus orienta no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. O que é preciso fazer para resistir às investidas do diabo? Ele fala do diabo também, porque o diabo é esse espírito contrário ao bem, né? Sujeitai-vos a Deus, quer dizer, entrem em harmonia com Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Segundo o dicionário, resistir significa opor-se ao adversário, não fugir, manter-se firme e não sucumbir ou ceder. Olha que interessante. É bem diferente do que da prática, né? Que as pessoas normalmente utilizam. Quando você sente que está sendo prejudicado ou a pessoa não está te entendendo, o que você faz? Se afasta. Ele diz que não é para se afastar, não é para fugir dele. O que Jesus fez? Ele ensinou para a gente lá, quando ele foi passar 40 dias no deserto, não foi? Na Bíblia ele é falado sobre isso, que antes dele sair pregando as palavras de Deus, ele ficou 40 dias, 40 noites no deserto, sofrendo a perseguição do diabo. Que ele falava para ele: você pode mandar em tudo isso, para que você vai ficar ensinando esse povo? Você pode se jogar aqui dessa montanha, que você não morre. Você é filho de Deus. E aí ele foi tentando Jesus de todas as formas. E Jesus resistindo, como diz aqui, não sucumbindo, não deixando o seu interior ser movimentado por essas ideias. E depois de 40 dias e 40 noites sendo testado, aí sim ele saiu para pregar. Olha o preparo e a sabedoria de Deus, né?
E nós muitas vezes achamos que já fizemos bastante, que a pessoa não está sendo boa, que estão nos prejudicando. E aí é que entram os problemas. Porque se você for nesse pensamento, você não vai conseguir fazer a sua parte. E não vai conseguir ficar em harmonia. Resistir. O que é isso? É você não ceder, é não entrar na briga. Não entrar na discussão. Se você pensa isso, o problema não é meu. Eu não vejo assim. Você tem todo o direito de ver do seu jeito. E aí, procurarmos frases para nós, para essa hora do sufoco, sabe? Ter alguma colinha é importante para a gente, não é? E a gente precisa disso. Nós não temos essa prática de conseguirmos nos manter firmes em harmonia. Normalmente, até assistir televisão você fica bravo com as coisas que você vê. Não é verdade? Tem pessoas que ficam doentes de ver, só de assistir os noticiários. Então, a gente precisa, sim, encontrar formas de não sucumbirmos. Buscar maneiras, cada um vai ter a sua. Mas essa listinha de frases é importante. É muito boa. O que eu posso falar nesses momentos para a pessoa, ou o que eu posso pensar para não entrar na energia. Certo? E aí eu vou ler para vocês agora a prece, que é muito bonita, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade, eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho o ouvido às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais em assistir, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Eu espero que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, essas pesquisas que eu fiz, ajudem a vocês, porque me ajudaram bastante também durante a pesquisa, a gente sempre aprende bastante, a se preparar, porque a diversidade sempre vai ter. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, que nós consigamos encontrar esse cantinho, né, nosso de paz dentro de nós e termos os pensamentos que podem aliviar esses choques que nós recebemos muitas vezes, que são situações de conflito, situações onde somos testados, né, na nossa evolução. Um dia todos nós conseguiremos essa evolução, mas através dessas situações de adversidades, nós temos muito a aprender, muito a crescer. Principalmente não fugindo, nos mantermos firmes e com Jesus, que tudo dá certo. E a gente fica mais leve e feliz. Que Deus abençoe a todos nós. Um bom domingo. E vamos lá enfrentar as adversidades, não fugir. Deus os abençoe. A Fátima falou das adversidades. Eu lembrei, o Gerson acho que pode ajudar melhor. No livro Nosso Lar, se não me engano, Nosso Lar, tem um momento que o André Luiz
se encontra com alguém que ele prejudicou. Então ele fica com muita vergonha, cumprimenta meio assim, com todo receio, e daí ele se afasta. Então ele, conversando com uma outra trabalhadora do nosso lar, ela pega e fala: olha, se fosse você, se tem alguma coisa, vai lá agora, fale com ele, porque ele também é um trabalhador aqui na esfera, então ele está sempre ocupado. A gente não sabe quando vocês irão se encontrar novamente. E André Luiz, todo cabisbaixo, vai lá, se encontra novamente com ele e fala: então, eu queria te pedir desculpas. Por quê? Qual que foi o caso? O pai deste rapaz devia para a família de André Luiz. E o pai foi fazer a cobrança para a família, né? E a mulher suplicou misericórdia, porque o marido estava doente, todos os recursos financeiros dele estavam se esgotando. Então a mulher pede clemência. A esposa, ou seja, a mãe de André Luiz, ela tem piedade, compaixão ali, ela tenta interferir com o marido. E a hora que está quase, chega o filho: não. André Luiz chega e fala: não, você deve, tem que pagar, o que é justo tem que ser pago. Então, quando André Luiz encontra com esse amigo, que ele ainda descreve, que ele lembra da cena do piano, até o piano sendo levado da casa, depois que tudo foi levado para quitar a dívida, ele nunca mais viu essa família, exceto ali no plano espiritual, onde ele estava vendo esse outro rapaz. E quando ele chega, morrendo de vergonha por toda essa história, por ele ter prejudicado, assim que ele chega para pedir desculpas, meio assim, né? Vou pedir desculpas, ele vai me atacar porque eu errei, hoje eu reconheço. No que ele chega, esse cara fala para ele: não, André, eu agradeço. A família de vocês foram meu benfeitor. André fica atordoado: como assim? Ele fala: foi graças a isso que a gente desenvolveu ali a humildade, a gente deixou o nosso orgulho, o egoísmo de lado. Então, assim, muitas vezes a gente fica guerreando aí, achando que o outro é o algoz, e muitas vezes o outro não está vendo a gente como um verdadeiro algoz, e vice-versa. Por isso que é importante pensarmos com carinho tudo isso que a Fátima nos trouxe hoje. Então, convido os trabalhadores da sala de passe e os que aqui ficarem permaneçam em oração. Uma prevenção muito significativa que nós levamos durante a semana, essa reflexão, né? E para vencermos o mal, nós temos que plantar o bem, arrancar as raízes do mal para que a graminha do bem, como ela do jardim dela, né? Então, nossa gratidão a Fátima, né? Que ela seja abençoada por ter trazido para nós essa preleção tão significativa. Neste momento, Senhor, nós te agradecemos por esses instantes, rogando a tua paz, primeiramente em nosso coração, trazendo a paz para dentro de nossas vidas, através do seu amor, da sua luz e dos seus esclarecimentos através do seu Evangelho, tão assim explicado que veio para nós através do Espiritismo. Que nós possamos, Senhor, em tanto tempo que nós estamos aqui, realmente nós encontramos esta casa abençoada que sempre abre as portas para nós com muito amor, e nós temos que aproveitar esta oportunidade para que nós possamos, em teu nome, Senhor, nos transformarmos para sermos ainda melhor, e sejamos melhor amanhã do que nós somos hoje, e que hoje nós somos melhores do que somos ontem. E a cada dia, a cada reencarnação, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando em teu nome, agradecendo por tudo que nos dás. Que assim seja, Senhor. Esteja conosco, que a sua paz acompanhe-nos todos ao voltarmos para os nossos lares. Que Deus nos abençoe e que nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.